Olá a todos e todas. Essa é a segunda parte da aula sobre a Alemanha, principalmente agora se concentrará no que ficou conhecido como nazismo alemão. E inicialmente é preciso registrar que a palavra nazismo, e agora eu vou começar a leitura, é uma forma reduzida de nacionalsocialismus, né? No original em alemão, né? Nacionalsocialismus. O nazismo foi uma variedade que foi a variedade mais reacionária do fascismo, né? Então, a Alemanha vivenciou a experiência fascista mais radical, repressiva de sua época, com um forte caráter chauvinista, nacionalista e com tintas propriamente de um racismo muito próprio a uma época de eugenia social, né? Não se tratou somente de um regime que defendia o nacionalismo burguês, mas da defesa de um chauvinismo bestial ancorado no discurso de superioridade racial. Em termos internacionais, o nazismo atuou como destacamento de choque da Contra-Revolução Internacional, foi o principal propagandista incendiário da guerra imperialista, particularmente contra a União Soviética, né? Então, um dos principais inimigos do nazismo foi o sistema soviético. Isso basta ler o Mein Kampf do Hitler e suas constantes acusações contra a União Soviética, né? Vamos então pegar alguns excertos do que é o Mein Kampf, do Adolf Hitler, né? O Mein Kampf é o Minha Luta, do Hitler, né? A gente pega alguns trechos para a gente ver, tinha comentado como o Minha Luta é mal escrito, né? Daí a gente vai ver em loco. Vamos lá. A concepção racista distingue a humanidade em seus primitivos elementos raciais. Ela vê no Estado, em princípio, apenas um meio para um fim, e concebe com um fim a conservação da existência racial humana. Consequentemente, não admite em absoluto a igualdade das raças. Antes, reconhece na sua diferença maior ou menor valor. E, assim entendendo, sente-se no dever de, conforme a eterna vontade que governa esse universo, promover a vitória dos melhores, dos mais fortes, e exigir a subordinação dos piores, dos mais fracos. Temos aqui uma forte concepção do darwinismo social, né? Admite-se, assim, em princípios, o pensamento aristocrático fundamental da natureza e acredita na validade dessa lei em ordem descendente até o mais baixo dos seres. Vê não só os diferentes valores das raças, mas também os diferentes valores dos indivíduos. Das massas, destaca ela, a significação das pessoas, mas nisso, em face do marxismo desorganizador, age de maneira organizadora. Crê na necessidade de uma idealização da vida humana, pois só nela vê a justificação da existência da humanidade. Não pode aprovar, porém, a ideia ética do direito à existência, se essa ideia representa um perigo para a vida racial dos portadores de uma ética superior, pois, em um mundo de mestiços e negros, estariam para sempre perdidos todos os conceitos humanos do belo e do sublime. Todas as ideias, todos os ideais, ou todas as ideias de um futuro, todas as ideias de um futuro ideal da humanidade. A cultura humana e a civilização nesta parte do mundo estão inseparavelmente ligadas à existência dos arianos. A sua extinção ou decadência faria recair sobre o globo o véu escuro de uma época de barbárie. Então é a aceitação de que a concepção racial ela está ancorada nessa ideia da superioridade de algumas raças sobre as outras, e que a convivência entre essas diferentes raças não pode ser estimulada caso uma raça represente um risco para a outra em termos do desenvolvimento vamos dizer, da evolução da humanidade em termos raciais, né? As nações podem ser divididas em três grandes classes. Em um extremo encontra-se a humanidade superior, portadora de todas as virtudes, distinguindo-se principalmente pela coragem e capacidade de sacrifícios. Na outra extremidade, acham-se os representantes da vileza humana, possuidores de todos os impulsos e vícios egoístas. Entre estes dois extremos, encontra-se uma terceira classe, a vasta camada média, na qual não se encontram nem radiantes heroísmos, nem tendências criminosas. Então aqui a gente tem uma concepção da divisão social
o nazismo, né? Então a divisão seria uma divisão em raças, né? De acordo com as teorizações de Mein Kampf. O judeuzinho de cabelos negros espreita, horas e horas, com um prazer satânico, a menina inocente, que ele macula com o seu sangue, roubando-a ao seu povo. Não há meios que ele não empregue para estragar os fundamentos raciais do povo que ele propõe vencer, do mesmo modo que, segundo um plano traçado, vai corrompendo mulheres e mocinhas, também não recua diante do rompimento de barreiras impostas pelo sangue, empreendendo esta obra em grande escala, no país estranho. Foram e continuam a ser ainda judeus os que trouxeram os negros até o Reno, sempre com os mesmos intuitos secretos e fins evidentes, a saber, bastardizar à força a raça humana, por eles detestada, precipitá-la do alto da sua posição política e cultural e elevar-se ao ponto de dominá-la inteiramente. Decorre daí que um povo de raça pura, consciente de seu sangue, nunca poderá ser subjugado pelo judeu. Este só poderá ser dominador de bastardos. E assim que sistematicamente ele tenta fazer baixar o nível racial por um interrupto envenenamento dos indivíduos. Em matéria política, começa ele a substituir o ideal democrático pelo da ditadura do proletariado. Na multidão organizada no marxismo, é que ele foi organizar a arma que a democracia não lhe dá e que lhe permite a subjugação e o governo dos povos pela força bruta ditatorialmente. Então, veja como a acusação de ditadura vem de um dos governos mais ditatoriais de todos os tempos, se não o mais ditatorial de todos os tempos, né? Então, aqui para acabar com qualquer suspeita de alguma vinculação entre nazismo e marxismo pelas palavras do próprio Adolf Hitler, não? Se alguém ainda tem essa concepção, que, como já disse, está bastante fundamentada num processo, na verdade, de tentativa de criminalização da esquerda, essa pessoa não está entendendo nada. Depois da Primeira Guerra Mundial, né, a Alemanha sofre, então, o que ela foi considerar uma derrota humilhante, né? E aí, essa derrota humilhante, ela em grande medida trazida pelo Tratado de Versalhes, né? Como comentado, a República de Weimar e a social-democracia foram diretamente associadas ao Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes que exigia pesadas indenizações aos alemães, perdas territoriais consideráveis, algumas delas motivadas politicamente. A França ocupou rapidamente Estrasburgo, que também estava vivendo um processo de revolução, assim como o restante da Alemanha, ou melhor, o restante da Alemanha não, mas a República Bávara principalmente, e houve uma redução do exército alemão em decorrência deste tratado, né? Em 1920 ocorre a fundação do Nationalsozialismus Deutsche Arbeiterpartei, né? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, é o partido nazista. Ele foi fundado em Munique, né? Os partidos alemães de direita, eles costumavam culpar os comunistas, os socialistas, os sociais-democratas, os judeus, pelas penas impostas ao país. A gente viu, por exemplo, que a partir de 29, inclusive, intensificam-se as acusações por parte dos nazistas de que o pessoal de Weimar, a social-democracia, seriam os traidores, né? Seriam aqueles que foram os grandes responsáveis pelo Tratado de Versalhes, então eles eram conhecidos como os criminosos de novembro, né? Enfim. A estratégia da criminalização da política não é nova. Por ser um partido contrário às greves operárias, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães logo receberia apoio de poderosos grupos empresariais do país. Como comentado, quem apoia em grande medida os nazistas são as empresas siderúrgicas, a indústria química, os bancos, os grandes conglomerados monopolistas, de maneira geral, né? Em 1923 estoura aquela crise de hiperinflação,
na qual um dólar valia 8 bilhões de marcos alemães, então o marco alemão não estava valendo nada, né? Ele não tinha lastro real em mercadorias, para ser concreto. Em 1923, ao putsch da cervejaria de Munique, né, o golpe, uma tentativa de golpe por parte do Hitler, que começou numa cervejaria lá em Munique e vai ser fracassado essa tentativa de golpe, e Hitler vai ser preso a partir disso, né? Então, além da prisão do Hitler, ocorre a proibição do partido nazista, né? Do partido que tinha sido fundado lá em 1920, levando aqui, em 25, já com Hitler solto, enfim, haja a refundação do partido, e o Hitler mesmo vai publicar o Mein Kampf, coloquei minha vida, mas no caso não é minha vida, é minha luta, né? Está errada esta tradução, enfim. O Partido Nazista, de maneira geral, tem como principal ideólogo, enfim, um sujeito chamado Alfred Rosenberg, né? Aqui, um texto que vale a pena comentar é o texto do Georges Pulitzer, um militante comunista francês, que foi morto em 1942. Ele foi preso e fuzilado pela Gestapo nazista durante a ocupação que a Gestapo coordenou na França, né? Mas esse francês, ele discute fortemente, não só nesse livro, como em outros, a questão filosófica, né? E um dos elementos que ele discute a respeito do nacionalsocialismo, o trecho propriamente de Georges Pulitzer em seu A Filosofia e os Mitos. Em Mein Kampf, Hitler estabeleceu a comparação entre a propaganda política e o reclame. O que se diria, escreveu ele, de um cartaz destinado a vender um novo sabão e que dissesse que também existem outros bons sabões? As pessoas balançariam a cabeça? O mesmo é válido no que concerne ao reclame político. Então, aqui o próprio Hitler mostra que concebe a propaganda política como um reclame, conduzido segundo os princípios da publicidade comercial. Ele sustenta que a verdadeira propaganda é, tal como a verdadeira publicidade, aquela que dá certo, e que a propaganda não deve procurar a verdade objetiva. Isso ele está citando textualmente o Hitler. Não deve procurar a verdade objetiva na medida em que esta for favorável a outros, para expô-los em seguida com sinceridade doutrinária às massas. Sabemos, portanto, que para que é o ideólogo do partido, a história está subordinada à propaganda, que se trata de uma propaganda ela própria concebida como um reclame, imitando a publicidade comercial, que ela não tem por finalidade procurar a verdade objetiva diante das massas. Então, qual é a sua finalidade? Obter um efeito político. Os fatos, sua interpretação, tudo está subordinado a esta finalidade. Dito de outra forma, afirma-se sem escrúpulos qualquer coisa. A história torna-se assim uma fábula, ou, segundo a expressão de Rosenberg, um mito. Rosenberg é, como sabe, o autor de uma obra intitulada O Mito do Século XX. Escreveu este autor, que morreu em 42, está falando, né, sobre este poder do mito. Enfim, entre 1924 e 1929, houve este enfraquecimento político e ideológico do Partido Nazista. Em 24, havia eleito 32 representantes, em 28 só conseguiu eleger 14, e em 29 tinha 120 mil membros. Esse partido ele vai ter, como a gente viu, uma grande expressividade nas eleições seguintes, né? Levando a que os sociais-democratas acabem indo para o gabinete Brüning. O problema é que esse gabinete Brüning que eles apoiam de 30 a 32, ele vai ser uma condição temporária. Em 31 há uma nova eleição, que vai ser a eleição a reeleição, né, na verdade, 31, 32, do Hindenburg, e diante da pouca expressividade naquele momento específico de 32 teve o Partido Nazista, os sociais-democratas
rechaçaram uma aliança com os comunistas contra os nazistas. Efeito, né? Qual foi o resultado? Em 1932, eles sofreram um golpe de Estado, e aí, por conta desse golpe de Estado, tiveram aí que se pôr na oposição, e aí foram perseguidos pelos nazistas. Né? Em 24, houve o chamado Plano Dawes. O Plano Dawes dos Estados Unidos era para essa recuperação econômica alemã. Como comentado na última aula, foi um plano voltado principalmente para a injeção de capitais na Alemanha, e que aí conduziu a um alívio relativo, enfim, das reparações de guerra, aqueles pesados tributos que a Alemanha deveria pagar por ter sido responsabilizada pela guerra, e estimulou os investimentos estrangeiros na economia alemã. Né? Então, acabou tendo esse efeito de estímulo. Né? Mas a crise de 29 vai retirar fortemente esses investimentos dados pelo Plano Dawes dos Estados Unidos e vai estimular um reinício daquela inflação galopante dos anos 23. Né? O desemprego, nesse momento, generaliza. Aqui a gente tem dados. Mais de 1,3 milhão de trabalhadores em 29 e em 33 já eram 6 milhões os desempregados. Né? O Partido Nazista se fortalece de um lado, do outro lado o Partido Comunista também se fortalece, porque o Partido Comunista estava com aquela tese, né, que eles bradavam da inevitabilidade da crise do capitalismo, né? E nas eleições de 30, os nazistas elegeram 107 deputados e os comunistas 77. Era uma excelente oportunidade, por exemplo, para os sociais-democratas irem fechar com os comunistas de forma a neutralizar os nazistas. Só que quando os sociais-democratas, nas eleições seguintes, viram o enfraquecimento dos nazistas, eles acharam que não precisavam da ajuda dos comunistas, não precisavam fechar esse acordo com os comunistas, que poderia comprometer as alianças que eles já tinham. Né? Então eles rejeitaram a proposta dos comunistas de fazer uma frente única antifascista. Né? E aí, enfim, apesar da derrota eleitoral de Hitler para Hindenburg, ela foi uma derrota eleitoral muito apertada. Hindenburg ficou em primeiro lugar, mas como está se vendo aí, Hindenburg ficou impossibilitado de governar por causa da grande quantidade de deputados nazistas no parlamento, no Reichstag. Né? Então, novas eleições tiveram que ser convocadas logo na sequência. Foi por isso que celebraram-se essas eleições e os nazistas ganharam 107 deputados. E depois, na eleição seguinte, quando eles reduziram a quantidade de deputados, os sociais-democratas é que começaram a usar daquela tática do mal menor. Né? Mas, de qualquer forma, Hindenburg acaba por optar por uma solução de conciliação. Né? E aí, em 30 de janeiro, Hitler foi fazer parte daquele governo como chanceler, e o von Papen, que tinha dado o golpe junto com o Hindenburg contra o Otto Braun, seria o vice-chanceler. O von Papen aí do Partido do Centro Cristão, o Hindenburg do grupo dos militares e o Hitler dos nazistas. Né? Então, logo Hitler assumiu o poder, ele já está num contexto de crise econômica. Né? O Hitler incendeia o Reichstag, né? Incendeia o parlamento e vai culpar os comunistas de terem incendiado. Graças à culpabilização dos comunistas, começa a se empreender um projeto altamente repressivo, né, por parte dos nazistas. Suprimem-se todos os partidos políticos, com exceção do Partido Nazista. Os sindicatos são dissolvidos para contento aí da burguesia, da grande burguesia monopolista. Né? Ao fim do direito de greve, começam a se perseguir os jornais da oposição e se estabelecer fortemente a censura. Estabelece-se um terror policial, né? Então as prisões começam, cada vez mais prisões são promovidas pela Gestapo, que era a polícia secreta do Estado, e pela SS, que é a polícia executiva, mas que na verdade são grupos milicianos. Os milicianos nazistas são conformados aqui na SS, né? E primeiro SA, mas aí SS. A SS respondia diretamente ao Hitler. Né? E, no caso, utilizou-se muito a propaganda, como foi comentado aí pelo texto
George Spritzer, o nazismo, e do Konder também, né? O nazismo fez muito uso de rádio, eles fizeram aquela famosa queima dos livros, que eram considerados livros esquerdistas, subversivos, marxistas, enfim, e estabeleceram, porque isso também os nazistas costumam fazer, os fascistas costumam fazer, eles estabelecem organizações de juventude. E no caso das organizações de juventude nazistas, foi a juventude hitlerista que apareceu, né? No dia 5 de março de 33, né, em eleições fraudulentas, os nazistas vão ganhar aí essas eleições fraudulentas com 44% dos votos, e o novo parlamento, né? Esse parlamento sem os partidos, enfim, que só tinha os nazistas aí como confere a Hitler plenos poderes. Ele se torna o condutor da Alemanha, né? Como o Duce italiano, ele se torna o Führer alemão, né? Quando a morte de Hindenburg, em agosto de 33, dá-se início ao Terceiro Reich. Terceiro Reich porque o primeiro Reich seria o Sacro Império Romano Germânico, o segundo Reich seria o governo bismarckiano, e o terceiro Reich seria o governo nazista, né? Aqui a gente tem a insígnia: Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Um império, um povo, um condutor. Um Reichstag, né? Aqui seria Tag, seria dia, né? O dia do reino. Então seria o dia a dia do império, né? Seria onde as decisões legislativas são tomadas, né? O Reichstag. Volk, vocês já ouviram essa palavra, em Volkswagen, por exemplo, que é o carro do povo, né? O folclore, né? Que seria uma cultura popular, e aqui Führer, que é o condutor da Alemanha, né? Em 34, há propriamente uma dissolução interna, né? Uma depuração interna do Partido Nazista, que vai ficar conhecida como a Noite dos Longos Punhais. E nessa Noite dos Longos Punhais, há uma depuração, uma expulsão e um extermínio de diversos membros do Partido Nazista, principalmente dos opositores ao projeto hitlerista de concentração de poder exclusivo nas mãos do Hitler, né? O que acabou sendo um pouquinho diferente do projeto inicial do Mussolini, por exemplo. O Hitler aqui já apresenta, né, se o Mussolini entre 22 e 25 ainda tentou estabelecer um governo fascista, mas sem um sistema ditatorial tão intenso que acabasse com as instituições vigentes, o Hitler já, em 33, já chuta a porta e já começa a fazer tudo num ano só, né? Bom, alguns personagens importantes na história da Alemanha nazista, né? Himmler, que ficou no comando da Gestapo, Joseph Goebbels, colocado no Ministério da Propaganda, Ribbentrop, que é dos assuntos estrangeiros, e o Göring, que era o comandante da Força Aérea Alemã. Para conhecimento também desses personagens, seria interessante conhecer uma série soviética dos anos 70, foi a série, inclusive, que inspirou Vladimir Putin a se tornar um membro da KGB, que é uma série chamada 17 Instantes de Primavera. Ela tem no YouTube com legendas em espanhol, né? Fala em russo e legenda em espanhol. Infelizmente, essas coisas não são muito traduzidas, né? Bom, no decorrer dos anos 30, gostaria de explorar, para concluir aqui essa exposição, um conceito caro à senhora Hannah Arendt, que é uma socióloga, enfim, que é o conceito da banalidade do mal, que foi expressado no seu livro Eichmann em Jerusalém, né? Então, o que ela fala nesse texto da banalidade do mal? Esse Eichmann, ele foi um sujeito que ele não era um monstro. Ele, inclusive, a Hannah Arendt o considera um homem patético, ela usa esses termos, um homem patético. Ele era um homem comum. Ele controlava os horários do trem. Que trem? Os trens que, de maneira geral, circulavam na Alemanha e que não saíam do horário. Ele se orgulhava disso, que os trens eles saíam exatamente no horário que era pensado para eles saírem. Mas qual que é a questão desses trens? Esses são os trens também que levam os judeus para os campos de concentração, para os campos de extermínio, né? Mas veja, esse sujeito, propriamente, ele não se achava, ele não se considerava diretamente responsável
pelo assassinato dos judeus, né, que estava sendo perpetrado na Alemanha. Ele, inclusive, afirmou o seguinte: ele não se tornou médico porque não conseguia ver sangue. E ele não participava propriamente daqueles processos de linchamentos, massacres, né, humilhações contra os judeus. Então ele não achava que ele era diretamente o responsável por todo aquele processo. Ele estava apenas obedecendo ordens. Qual a diferença desse obedecer ordens para o obedecer ordens de outros oficiais que usaram esse pretexto em grande medida para escapar propriamente da condenação a partir dos tribunais de Nuremberg, que foram estabelecidos no pós-Segunda Guerra Mundial para julgar os crimes do nazismo, né? A diferença é que ele, no caso do tribunal de Nuremberg, foram pegos os monstros realmente, grandes responsáveis por massacres e pela edificação do projeto nazista, né? E no caso aqui a gente está vendo a condenação, o julgamento não de um sistema, de um regime como um todo, mas de uma personagem, de um homem que trabalhava com os números das horas do trem. Ele trabalhava num escritório vendo um quadro de horários. Muitas pessoas criticaram o livro da Hannah Arendt porque falavam: pô, você está passando pano para nazista. Mas ela falou: não, não estou passando pano para nazista. Inclusive, eu gostaria que a pena aplicada a esse senhor fosse uma pena bastante rigorosa, inclusive uma pena capital. Mas a minha questão é: este senhor está sendo honesto nas suas colocações. Ele não está fingindo, ele não está mentindo. O Eichmann, ele não se via como assassino. Por quê? Porque havia uma espécie, e aí essa é a base da banalidade do mal da Hannah Arendt, havia uma espécie de fordismo nas funções. Houve uma racionalização extremada do processo de condução à morte, né? E a obediência às leis tinha que ser feita de maneira cega. Isso é a banalidade do mal. Então, quando você estrutura todo um sistema de terror, um sistema de assassínio político, enfim, com base numa racionalização. Você divide tanto as funções, uma pessoa fica responsável por mandar o preso limpar as cinzas, a outra pessoa fica responsável por ligar a câmera de gás. São tantas operações parciais que a pessoa não se vê diretamente como responsável daquele processo. Todo o sistema é organizado de uma maneira fordista para que seja um sistema de assassinato. A racionalidade nesse aspecto, ela se volta contra a própria humanidade, né? E o século XX, para Hannah Arendt, nos mostra, né, nos mostrou que nem tudo que emanava da razão vinha para construir, poderia vir também para destruir. O sistema nazista baseava-se fortemente nos esquemas racionais da humanidade do século XX, inclusive, né, nos sistemas, por exemplo, de darwinismo social, ou o próprio malthusianismo, enfim, todo o processo aí o lomborguismo, né, a frenologia, né? Então o nazismo partia de todos esses princípios eugênicos do século XX, né? A banalidade do mal, ela teria, na perspectiva de Maria Rita Kell, uma paixão pela instrumentalidade. O mal se torna banal quando as condições de pensamento são eliminadas, ou seja, quando ao indivíduo não é dado pensar, capacidade de julgar as suas ações. Quando você neutraliza a capacidade de julgamento do indivíduo, ele sente uma alegria, um gozo em se dissolver na massa, né? E não tem nenhum tipo de responsabilização. Então, de fato, Eichmann não se sentia responsável pelos massacres e, de alguma forma, na cabeça dele não era. Mas ele sim foi um responsável ali pelos trens que levavam as populações judaicas, gays, comunistas, enfim, para os campos de concentração. Aliás, Hannah Arendt deixa isso bastante definido. O plano da Alemanha nazista contra os judeus foi, num primeiro momento, sua expulsão entre 33 e 39. Expulsão essa apoiada pelas próprias organizações sionistas. Há, inclusive, um programa chamado Transferência, organizado pela organização sionista, junto com os nazistas, que era a transferência dos judeus para a Palestina. Né? Então,
houve esse processo de 33 a 39 de expulsão, depois houve o processo de concentração, quando a partir da Segunda Guerra Mundial o nazismo toma suas feições mais agressivas mesmo, houve a concentração dos judeus entre 39 e 42, e aí veio a solução final de 42 em diante, que era o extermínio, o assassinato, né? E que vai perdurar até 45, que é quando termina propriamente o assim chamado Terceiro Reich. Okay? Então esses são os... Tá ok? Né? Para combinar aqui com o tema. Então esses são os temas relacionados a nazismo, né? E com isso terminamos nossa aula sobre nazismo.